Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo, cenário novo e uma história nova para contar. Hoje eu quero falar sobre um assunto que para mim ele é muito caro, ele é muito importante e que eu acredito que deva ser discutido sempre. 800 mil pessoas por ano cometem suicídio em todo o mundo, tá? Dessas pessoas, 90% dos casos poderiam ser evitados caso houvesse a aplicação mais efetiva, porque ela já existe, mas poderia ser intensificada, de ações de prevenção ao suicídio. Falando disso hoje, porque estamos em setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, de campanhas de prevenção ao suicídio, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e eu trago hoje o Setembro Amarelo porque, para mim, esse assunto ele é muito intenso para a pauta da minha família. 26 anos atrás, meu irmão cometeu suicídio por causa de depressão. E naquela época, lá nos anos 90, em 1993, esse assunto já era um tabu. Era um grande tabu, não se falava em suicídio. As pessoas simplesmente morriam, não se dizia porquê, não se dava muita explicação, não se discutia. Buscar ajuda psiquiátrica e psicológica era um grande tabu também, né? E um dos fatores que pode intensificar essa relação entre depressão e tabu é o fato de que essas alterações nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, elas não são visíveis em um raio-x, elas não são percebidas pelo... um passarinho. Elas não são percebidas de uma forma assim visível, comprovável, um exame de sangue que a gente consegue mostrar que a pessoa está com um nível de colesterol alterado, por exemplo. Esses transtornos da depressão, principalmente, ela não tem isso. Então, esse diagnóstico que existe e que a ciência cada vez mais ao longo dos anos consegue comprovar a existência, é um dos fatores que pode colaborar com esse entendimento da depressão como um tabu. Eu conversei algumas semanas atrás com a psicóloga Monique Tassinari, aqui do Rio Grande do Sul, sobre exatamente essas questões da depressão e do suicídio, pautada a partir de um conteúdo que eu queria elaborar para o meu cliente, que é a Sinopsis Editora, falando sobre os casos de depressão e o quanto a pauta da depressão estava em alta na mídia tradicional, principalmente. Teve o caso do humorista Whindersson Nunes, que falou sobre a depressão, de como isso impactou a agenda de trabalho dele, o como foi importante ele parar, fazer um tratamento e ter o apoio da família, ter todo esse suporte. A série de reportagens que o Dr. Drauzio Varela fez para o Fantástico, falando sobre depressão e explicando muito bem, com muita propriedade o assunto, vendo as pessoas sendo bombardeadas por essas pautas, fez com que a gente produzisse aquele conteúdo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser dar uma olhada, ressaltando a importância dessa atenção e da prevenção. Nessa conversa, então, com a Monique Tassinari, ela destacou que informação, escuta, acolhimento e cuidado são atitudes muito importantes que nós podemos ter em relação a outras pessoas quando a gente percebe que a pessoa ela está tendo determinados comportamentos que a gente pode imaginar que sejam de depressão. Então, são esses fatores que vão influenciar nisso. Outro ponto interessante de falar, quando a gente comenta essas questões de depressão, é se a gente abrir o Google e digitar redes sociais vai abrir aquela lista. E o que eu encontrei ali hoje, né? Redes sociais primeiro resultado, depressão. Segundo resultado, saúde mental. Tem ainda ansiedade. São coisas que sempre existiram, são questões que sempre existiram e sempre foram discutidas, mas que nessas novas formas de comunicação que a gente tem, elas acabam sendo potencializadas, ou a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas muda. Hoje nós vivemos um tempo de feeds perfeitos, que de certo modo indicam vidas perfeitas, as quais a gente não consegue alcançar, e isso pode ser prejudicial para a saúde mental e para a autoestima das pessoas. A gente vive um momento de sociedade de desempenho em que nós temos que ser produtivos. Hoje a gente vive um momento em que viver é fazer, viver é produzir, e vemos pessoas nesses feeds perfeitos sendo dessa forma,
acordando às 5 da manhã, indo dormir à meia-noite, produzindo e entregando conteúdo, e entregando vida, e entregando coisas, e fazendo, que quando a gente não consegue fazer, isso também impacta na autoestima, isso mostra que nós somos perdedores, seria essa a palavra. E no momento que a gente vê essa autoestima sendo apedrejada, sendo puxada para baixo o tempo todo, não apenas pela forma como as outras pessoas se colocam nas redes, mas principalmente pela forma como nós olhamos para essas pessoas e como nós nos cobramos essas mesmas vidas perfeitas, esse mesmo desempenho acima da média, é muito importante pensar em todos os transtornos mentais, todos os problemas psicológicos que nós podemos enfrentar. Aí entra, obviamente, o papel da terapia, dos psicólogos. É importante lembrar que o profissional habilitado para fazer o acompanhamento, para fazer esse tratamento, para fazer essa terapia e para orientar as pessoas rumo a uma saúde mental, a uma saúde emocional mais positiva, para que elas realmente se sintam bem consigo mesmas, para que dessa forma consigam se sentir bem em relação ao mundo, é o psicólogo, não é o coach. Eu só queria conversar sobre isso hoje e aproveitando então, eu queria indicar então o Vida A, que é da Vitória Duarte e da Monique Tassinari, essa psicóloga com quem eu disse que eu conversei. Nesse livro elas trazem o que seria um passo a passo para que a pessoa que está em tratamento de depressão, que teve o diagnóstico constatado e que está tendo um acompanhamento psiquiátrico psicológico, ela possa seguir esses passos rumo sempre a vencer mais um dia, a superar mais um dia, a superar essas dificuldades, a enfrentar as dificuldades, a parar como forma de deixar de ver os dias cinzas, né? E elas então têm esses 5 passos, que é o passo V, de veja quando precisa de ajuda, que é a importância das pessoas identificarem que elas estão com essas dores e com esses problemas e buscarem essa ajuda. O livro é todo de exercícios, tá? O passo I, imagine motivos para viver e para não morrer, então é de enfrentar a depressão mesmo, tendo, como eu disse, o apoio de profissionais, mas enfrentar a depressão. Distraia-se sozinho ou com outras pessoas, que é a questão do entretenimento, de ter pessoas, de ter companhia, de ter esse apoio, essa rede de apoio, que é muito importante. Ampare-se e busque amparo, que é buscar esse tratamento e manter um tratamento. E abrace se você venceu, que é o Vida A, que é o nome do livro, né? Então, o abraço se você venceu, que é ter ido passo a passo, lentamente, sendo acompanhado, tendo uma rede de apoio e então vencer e ter a vantagem de viver e então seguir sempre mais um dia, como é os 5 passos para vencer mais um dia. Então fica essa dica aqui, eu vou deixar o link nos comentários também para quem quiser conhecer o livro, de repente se quiser indicar o livro para alguém ou se quiser buscar mais informações. O que eu tinha para dizer hoje, nesse dia lindo de sol, é isso. Vamos valorizar a vida, vamos buscar tratamento. Quem sente que está com uma dificuldade, por favor, busque apoio, busque tratamento, nem que seja conversar com outra pessoa para que essa pessoa possa te ajudar. E por último, então, lembrando que a gente precisa olhar mais para as pessoas, a gente fica muito mediado, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa de hoje, eu uso o exemplo das telas e do telefone e do Instagram, porque são questões da contemporaneidade, mas, por exemplo, lá nos anos 90, a gente também não enxergava muitas vezes, por ser um tabu, por ser um assunto que não se discute. Então, por favor, vamos conversar sobre depressão, vamos falar sobre suicídio, vamos ajudar pessoas, vamos olhar no olho das pessoas e buscar sempre mais informação, mais apoio e mais carinho entre todos nós. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se acredita que esse vídeo pode ser importante por alguém, compartilha e nos vemos na próxima semana.